E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando o curso Vem Que Passa. Meu nome é Tassi Giaquinto e você sou professora de processo penal e o assunto de hoje é ação penal. Pessoal, sem muita faladeira, vamos começar de cara com a ação penal, levando em consideração os principais temas que podem vir a ser cobrados na hora da sua prova. Afinal de contas, estamos diante de um curso intensivo, então tem que fazer intensivão mesmo e a gente vai ter que falar tudo aquilo que a gente acha que pode ser necessário para você se dar bem lá na prova da OAB em relação à disciplina de processo penal, beleza? Tranquilo? Vamos começar a ação penal e a primeira coisa que a gente precisa saber em relação à ação penal, pessoal, é a classificação dessas ações. Por quê? Porque eu vou levar em consideração com isso qual é a titularidade para a propositura da ação. Como assim, Tassi? Quando eu sei qual é a classificação da ação, eu vou saber quem é o titular para a propositura desta ação penal. E as ações, pessoal, elas vão ser divididas em ação penal pública ou ação penal privada. E por que é feita essa divisão? Porque na ação penal pública, o titular para a propositura e o exercício da ação é o representante do Ministério Público. E no caso de ação penal privada, o titular para a propositura da ação é o ofendido ou o seu representante legal. Mas não basta você só saber isso. Eu preciso que você tenha conhecimento quais são as ações penais públicas e quais são as ações penais privadas. Vamos começar de cara com a ação penal pública, pessoal. A ação penal pública, ela se subdivide em incondicionada e condicionada. Então, eu preciso falar com vocês sobre essas duas informações. Primeiro de tudo, a ação penal, ela é pública por quê? Ela é pública porque eu não tenho, ou melhor, porque eu tenho como titular para a propositura desta ação penal o representante do Ministério Público. O artigo 129, mais precisamente o inciso 1º da Constituição Federal, já vai estabelecer que cabe ao representante do Ministério Público o quê? Cabe a propositura da ação penal. Aí ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. A ação penal pública, ela é incondicionada quando eu não preciso da manifestação de seu ninguém para a propositura da ação. Como assim, Tassi? O representante do Ministério Público verifica a ocorrência do crime. Se eu tenho prova da materialidade e indício suficiente de autoria, ele não precisa de manifestação de ninguém. Ele vai lá e oferta a denúncia, ponto. Por quê? Porque não precisa. A ação penal pública incondicionada, eu não tenho nenhum tipo de condição. Representante do Ministério Público é o titular do exercício da ação e ele não precisa de manifestação nem da vítima, nem de representante legal para o oferecimento desta peça inicial acusatória. Beleza? E quando é que a ação penal ela é pública condicionada? Quando o nome mesmo já está dizendo, eu preciso de uma condição. Que condição é essa? A representação da vítima ou de seu representante legal, ou ainda a requisição do ministro da Justiça. Ou seja, o titular para a propositura do exercício da ação penal pública condicionada continua sendo o representante do Ministério Público, mas no caso específico, para proceder com este início, para proceder com esse exercício da ação, é necessária a manifestação da vítima ou de seu representante legal, ou ainda a manifestação por meio de requisição do ministro da Justiça. Beleza? Mas é claro que também não basta que vocês saibam só isso. Eu preciso que vocês saibam princípios inerentes à ação penal pública, que vão ser aplicados tanto na ação penal pública incondicionada quanto na ação penal pública condicionada, porque isso cai na sua prova. E o primeiro princípio específico à ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade. Como assim, Tassi? Se estão presentes os requisitos legais, ou seja, se está presente a justa causa, ou seja, se está presente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público ele está obrigado a patrocinar
a persecução penal, não cabendo a ele fazer nenhum tipo de juízo de oportunidade ou conveniência. Juízo de oportunidade e conveniência vai caber a ação penal privada, porque vai caber à vítima decidir se quer ofertar aquela peça inicial acusatória ou não. Mas aqui, pessoal, um dos princípios inerentes à ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade. Se eu tenho prova da materialidade do crime, se eu tenho indício suficiente de autoria, o MP está obrigado, nesse caso específico, a proceder com a realização da ação penal. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio, Tassi, é o da indisponibilidade. O que é que esse princípio ele quer dizer? Que se uma vez for proposta aquela ação penal, o representante do Ministério Público não pode dispor desta ação. Como assim? Não pode desistir. Uma vez interposta a ação penal, o representante do Ministério Público não pode desistir desta ação penal. E cuidado, que o que acontece também é que se uma vez interposto recurso perante o Ministério Público, pelo Ministério Público, melhor dizendo, este também não pode desistir do recurso interposto, porque a fase recursal nada mais é do que um desdobramento, quase que não sai, do direito da ação. Então você vai ter que levar em consideração o quê? Você vai ter que levar em consideração que, a partir do momento que eu tenho prova da materialidade do fato, indício suficiente de autoria, o representante do Ministério Público já está obrigado a proceder com a realização do denúncia. E assim procedendo, ele não pode desistir da ação que for interposta. Agora, cuidado, tá? Quando eu falo que o recurso, uma vez interposto, não pode ser desistido, eu não estou dizendo que o MP é obrigado a denunciar. Não, o MP vai verificar se é caso ou não, obrigado a denunciar, não. Ele vai verificar se é caso ou não de apresentar recurso. Ele não é obrigado a apresentar recurso. Uma vez apresentado, é que ele não pode desistir desse recurso, já que a fase recursal é um desdobramento do direito da ação. Mas a partir do momento que ele verifica que é possibilidade de recurso e interpõe aquele recurso, aí ele está obrigado a continuar com aquele recurso, não podendo desistir. Beleza? Tranquilo? O próximo princípio que a gente tem que levar em consideração é o princípio da oficialidade. Ou seja, pessoal, eu tenho que ter a realização por um órgão oficial. Que órgão oficial é esse? Nos crimes de ação penal pública. Representante do Ministério Público. É ele que vai ser feito, né? A ele que vai ser realizada a persecução penal. E por isso que eu levo em consideração a oficialidade. Aí, alinhado à oficialidade, eu tenho um princípio da oficiosidade. E que neste caso, pessoal, cuidado, porque leva em consideração apenas a ação penal pública incondicionada. O que é que isso quer dizer? Que o representante do Ministério Público vai atuar de quê? De ofício, não precisando de manifestação de ninguém para instauração desta ação penal, para a realização desta ação penal. Lembrem-se, aqui a oficiosidade é para ação penal pública incondicionada. Beleza? Tranquilo? Tem mais princípio, Tassi? Tem esse princípio aqui que é importantíssimo, o princípio da indivisibilidade. Mas perceba que o princípio, eu tenho colocado um asterisco, e eu coloquei esse indivisibilidade entre parênteses, mais específico entre parênteses. Por quê? Porque a regra geral, pessoal, é no sentido de que a ação penal, ela deve se estender a todos aqueles que praticaram o delito, devendo o parquê devendo o representante do Ministério Público oferecer denúncia contra todos. Aí, o que foi que aconteceu? O que estava acontecendo na realidade era o seguinte. Às vezes, depois às vezes da instauração do inquérito, eu tinha prova da materialidade de crime e tinha indício suficiente de autoria entre alguns dos autores, mas não todos. Às vezes o crime tinha sido praticado por A, B, C e D. Eu tinha prova da materialidade de A, B, C, mas não tinha prova da materialidade em relação, ou indício suficiente de autoria em relação a D. Aí o que é que ficava fazendo? O MP não podia denunciar nenhum dos quatro.
Por quê? Porque faltava aqui a prova da materialidade ou indício suficiente de autoria perante um dos acusados, dos indiciados, nesse caso específico. E aí, em virtude da indivisibilidade, representante do Ministério Público não poderia denunciar esses três e requerer diligência entre esse quarto, quase que não sai. Aí o que foi que aconteceu? O STF resolveu o seguinte, resolveu dizer que em relação à indivisibilidade, este princípio ele vai abarcar a ação penal privada e que não abarcaria em relação à ação penal pública, no sentido de que se eu tenho prova da materialidade do crime, indício suficiente de autoria contra A, B e C, eu vou denunciar esse crime por esses autores. E se eu não tenho nada em relação a D, eu vou continuar buscando prova da materialidade e indícios para esses, porque se eu tiver, eu faço o quê? Adito a denúncia para colocar esses quatro. Então, na realidade, o STF decidiu o quê? Que a ação, que em relação à ação penal pública, eu levo em consideração o princípio do quê? O princípio da divisibilidade. Ou seja, no final das contas, nada impede que o representante do Ministério Público ofereça a denúncia contra algum dos autores e que posteriormente possa aditar a denúncia contra os demais autores se eu tiver prova da materialidade. Esse foi o entendimento do STF desde 2016, ó. O STF diz assim, bota em tela, meu diretor, obrigada. O STF possui clara orientação no sentido de que a regra da indivisibilidade tem campo de incidência, ou seja, só se leva em consideração na ação penal privada. Se eu estou falando de ação penal pública, eu não levo em consideração a indivisibilidade, nada impedindo que o representante do Ministério Público denuncie contra quem tem prova da materialidade e indícios e que posteriormente adite a denúncia em relação aos demais autores que porventura venham a ter participação naquele delito, beleza? Tranquilo? Um último princípio que também rege a ação penal pública é o princípio da intranscendência, mais conhecido como um princípio da pessoalidade. Ou seja, pessoal, a ação penal ela só pode ser iniciada, só pode ser instaurada contra quem praticou aquele delito. Leva-se em consideração o princípio da pessoalidade. Se foi Dário que cometeu o crime, a ação penal vai ser instaurada contra Dário e não contra a mulher de Dário, que não tem nada a ver com a informação, ou não contra o pai, a mãe de Dário, que nada tinha a ver com aquela informação. Beleza? Tranquilo? Ufa! Esses são os princípios específicos à ação penal pública, seja ela condicionada, seja ela incondicionada, levando em consideração que o fato do princípio da oficiosidade, eu só vou levar em consideração a ação penal de iniciativa pública incondicionada, porque o MP só age de ofício nesse caso. E aí eu disse para vocês que em relação à ação penal pública, ela poderia ser dividida de duas formas. Ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. A incondicionada, como eu também disse para vocês, eu não preciso de manifestação da vítima nem de seu representante legal para que o representante do Ministério Público exerça seu direito da ação. Beleza? Mas na ação pública condicionada, eu preciso de uma condição. Que condição é essa? Eu já disse para vocês. A condição é a representação do ofendido ou, claro, do representante legal. Lembra que a gente também já conversou sobre isso, né? Então, a ação penal pública condicionada, quem é o titular para a propositura do exercício da ação? Ministério Público. Mas ele precisa de uma condição. Que condição é essa? A representação. Representação realizada pelo ofendido ou então pelo seu representante legal. Beleza? Beleza. E qual é a outra condição? A requisição do ministro da Justiça. Mas nesse caso, pessoal, como eu disse para vocês, vai depender do crime. Vai ser o crime que vai me dizer se a ação penal ela for pública condicionada e se ela vai ser condicionada à representação, à requisição do ministro da Justiça. O que a gente precisa saber é o seguinte: quem é o titular para a propositura da ação?
representante do Ministério Público. Beleza! Mas ele vai precisar de o quê? Do que a gente chama de uma condição de procedibilidade. Que condição é essa? Representação ou requisição do ministro da Justiça. Beleza? Tranquilo? Mas é claro que se fosse só isso, seria muito fácil. Eu preciso que vocês tenham conhecimento em relação à própria representação e à própria requisição. Vamos começar logo com representação. A primeira coisa que eu disse para vocês que a representação ela era o quê? Uma condição de procedibilidade, ou seja, eu preciso dela para poder o representante do Ministério Público exercer o seu direito de ação. Por isso que ela é uma condição de procedibilidade para o exercício da ação. Fora isso, pessoal, a representação, ela pode ser realizada por quem? Pela vítima. Ela pode ser realizada pelo seu representante legal, que aqui é o CAD, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Ela pode ser realizada por procurador com poderes especiais. E ela é destinada para quem? A gente sempre está acostumado que se eu tenho um crime motivado de ação penal pública condicionada, a vítima chega lá na autoridade policial e representa. Mas a representação ela pode acontecer pela autoridade policial, perante a autoridade policial. Ela pode acontecer perante o representante do Ministério Público ou pelo próprio juiz. A letra da lei já vai me informar que a representação ela pode acontecer das três formas. E fora isso, pessoal, vocês precisam ter conhecimento que a representação ela tem prazo. Prazo que a gente chama de prazo decadencial. Prazo decadencial de 6 meses, conforme previsão no artigo 38 do Código de Processo Penal e também no artigo 103 do Código Penal. E este prazo de 6 meses é a contar do quê? Do conhecimento da autoria da infração penal. Pessoal, isso aqui é uma das coisas mais importantes que vocês vão precisar ter conhecimento em relação à representação. Por que, Tassi? Porque a representação, pessoal, não é uma condição de procedibilidade. Se eu não tenho representação, eu posso ter ação? Não posso. O representante do Ministério Público, ele precisa necessariamente desta representação para poder exercer o seu direito de ação. E eu preciso muito, mas muito ter cuidado com o prazo, pessoal, porque o prazo, ele é um prazo decadencial. A vítima, o seu representante legal, tem prazo claro para ofertar essa representação. Prazo que começa a contar a partir do momento que a vítima tem conhecimento, quem é a autoria, né? Quem foi a autoria delitiva deste procedimento. E aí, por que é prazo decadencial? Porque se a vítima ou seu representante legal não levar este prazo em consideração, eu tenho extinção de punibilidade. O artigo 107 vai me dizer extingue-se a punibilidade do agente pela decadência. E aí, pessoal, você vai contar esse prazo de 6 meses no prazo que a gente chama de prazo penal. Prazo penal constante no artigo 10 do Código Penal. Inclui-se a data do início, exclui-se a data do vencimento. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Dário, meu querido amigo, que hoje ele vai ser vai passar o dia aqui comigo, então vai ser ele que vai ser falado sobre todos os exemplos. Dário foi vítima, agora vai ser vítima, viu, Dário? Dário foi vítima do crime de ameaça. Ligaram para Dário, sei lá, dia 10 de setembro. Ligaram para Dário dia 10 de setembro e verificaram, falaram para Dário, esculhambaram Dário, disseram Dário assim, se você não fizer isso, eu mato você porque eu sei onde você mora. Então eu pego a sua mulher e sequestro a mulher. E faço isso e faço aquilo. O Dário começou a ficar com medo. O crime de ameaça, ele é crime motivador de ação penal pública condicionada à representação. Quanto tempo o Dário vai ter para poder ir na delegacia ou ir perante o representante do Ministério Público ou ainda ir perante o próprio juiz para poder representar?
6 meses. 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria delitiva. No dia 10 de setembro, que foi o dia que Dário recebeu as ameaças, Dário não sabia quem era. Dário descobriu que quem mandou as ameaças fui eu, Tassiana, mas ele descobriu isso no dia 15 de novembro. Nesse caso específico, 16 de novembro, pronto. Nesse caso específico, pessoal, o prazo de 6 meses de Dário começa a contar de quando? Do dia 16 de novembro, que é a data do conhecimento da autoria delitiva. Dário vai ter quanto tempo para poder representar contra a minha pessoa? 6 meses. Aí ele vai contar o quê? Se o dia começou, ele sabe da autoria delitiva no dia 16 de novembro. Aí eu tenho dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele vai ter até quando de maio para oferecer aquela representação perante a minha pessoa? Até maio. Mas é até o dia 16 de maio? Não, até o dia 15 de maio. Claro, se 15 de maio for dia útil. Se for sábado, domingo ou feriado, os prazos que são considerados prazos penais não se prorrogam, não se suspendem, não se contam como dias úteis. Então, nesse caso específico, se Dário foi vítima do delito no dia 10 de setembro, mas tomou conhecimento da autoria delitiva no dia 16 de novembro, é a partir da data de 16 de novembro que Dário vai ter a possibilidade de representação contra a minha pessoa. E aí eu vou contar 6 meses no prazo penal, ou seja, eu conto a data de início, dia 16 de novembro é contada, mas eu vou excluir a data do vencimento, ou seja, eu vou excluir o 16 de maio, vai ser um dia anterior, que seria o dia 15. Desde que, tá, se o dia 15 seja, não seja, na realidade, sábado, domingo ou feriado. Por quê? Porque senão ele vai ter que apresentar antes. Se dia 15 for um domingo, ele vai ter que apresentar dia 13. Por quê? Porque dia 13 é na sexta-feira e ele não pode apresentar, ele não pode representar nem sábados, nem domingos, nem feriados. E aí, se ele não representa, decai-se o direito de representação, extinguindo a minha punibilidade. Extingue a punibilidade do agente pela decadência. Entendido, pessoal? Eu tenho mais coisas para falar com vocês acerca da representação, mas faz o seguinte, clica no próximo bloquinho.